Você já se perguntou por que ser bom às vezes parece te colocar em desvantagem? Em um mundo onde a ambição, a manipulação e o poder ditam as regras, a bondade pode ser tanto uma virtude quanto uma armadilha. Inspirado pela sabedoria atemporal de Nicolau Maquiavel, este vídeo mergulha fundo no preço de ser bom em um mundo frio e como você pode proteger seus valores sem se tornar um alvo. Prepare-se para uma jornada intensa, com histórias do passado e do presente, que vão te fazer repensar como equilibrar moralidade e estratégia. Se você quer aprender a navegar esse jogo sem perder sua essência, assista até o final. Deixe seu comentário com o que achou da visão de Maquiavel. E não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. A virtude como armadilha Maquiavel nunca disse que a moralidade era inútil. Pelo contrário, ele reconhecia seu valor, mas com uma ressalva. A virtude, quando não acompanhada de astúcia, é uma porta aberta para a exploração. Ele escreveu: os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades do momento, que aquele que engana sempre, encontrará quem se deixe enganar. Essa frase, escrita há mais de 500 anos, ressoa com uma clareza assustadora hoje. Em um mundo onde a informação é manipulada, onde a confiança é uma moeda de troca, e onde a empatia pode ser usada contra você, ser bom sem estratégia é como entrar em um campo de batalha desarmado. Pense em um exemplo histórico. Joana d'Arc, a jovem camponesa que liderou a França contra os ingleses no século XV. Sua fé inabalável e sua moralidade a tornaram uma figura inspiradora, mas também um alvo fácil. Sua recusa em jogar o jogo político, em ceder ou manipular, levou a sua captura e morte na fogueira. Ela foi boa até o fim, mas pagou o preço supremo por não entender as regras do poder. Maquiavel diria que sua virtude, embora admirável, carecia de virtude, a capacidade de adaptar-se às circunstâncias com pragmatismo. Agora, traga isso para o presente. Considere o caso de um funcionário exemplar em uma grande corporação. Ele trabalha duro, é honesto, evita fofocas e sempre coloca o bem da equipe acima do próprio. Mas na hora de uma promoção, é passado para trás por alguém que soube vender melhor sua imagem, mesmo que com menos mérito. Esse funcionário, guiado pela moralidade pura, tornou-se vulnerável em um ambiente onde a percepção, muitas vezes, vale mais que a realidade. Maquiavel nos ensina que a bondade, sem a habilidade de se proteger, é um convite à manipulação. O mundo frio, a realidade. Segundo Maquiavel não era um cínico desprovido de ética. Ele era um realista. Ele observava o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Em O Príncipe, ele afirma: um homem que deseja agir inteiramente, com virtude em todas as suas ações, acaba se arruinando, entre tantos que não são virtuosos. Essa é a essência do mundo frio, um lugar onde a sobrevivência exige mais do que boas intenções. É um mundo onde os lobos caçam as ovelhas, e onde ser uma ovelha, por mais nobre que seja, pode custar sua existência. Vamos olhar para um exemplo moderno que ilustra isso com clareza: as redes sociais. Hoje, plataformas como o X são arenas onde ideias, reputações e carreiras são construídas e destruídas em tempo real. Imagine alguém que decide ser completamente transparente e bom nesse ambiente, compartilhando suas opiniões com sinceridade, evitando conflitos e buscando sempre o diálogo. Essa pessoa, embora admirável, rapidamente se torna um alvo. Trolls, haters e oportunistas exploram sua abertura como uma fraqueza, distorcendo suas palavras ou usando sua boa-fé para criar narrativas que a prejudicam. Maquiavel diria que, nesse contexto, a transparência total é uma forma de desarmamento unilateral. Compare isso com figuras públicas que dominam o jogo do poder nas redes sociais. Políticos, influenciadores e CEOs muitas vezes calibram suas palavras e ações com precisão, projetando uma imagem de virtude enquanto protegem seus interesses. Eles sabem que, como Maquiavel escreveu, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando se deve optar entre um e outro. Não se trata de abandonar a moral, mas de usá-la com estratégia, como uma ferramenta, não como uma algema. O preço da bondade, histórias que ensinam. Para entender o preço de ser bom sem astúcia, vamos explorar algumas histórias, do passado e do presente, que mostram como a moralidade ingênua pode levar à ruína. O caso de Sócrates no século V a.C. Sócrates, o filósofo ateniense, era um símbolo de integridade. Ele questionava tudo: a política, a religião, a moral,
em busca da verdade. Sua recusa em ceder às pressões sociais ou políticas o tornou um ícone, mas também um alvo. Acusado de corromper a juventude e desrespeitar os deuses, Sócrates foi condenado à morte por envenenamento. Ele poderia ter fugido ou se defendido com mais pragmatismo, mas escolheu manter sua postura moral até o fim. Maquiavel, se estivesse vivo, provavelmente apontaria Sócrates como um exemplo de alguém que, por sua inflexibilidade, pagou o preço máximo em um mundo que não tolera a virtude sem proteção. O escândalo de 2018, queda de um CEO honesto avance para 2018, quando o CEO de uma grande empresa de tecnologia foi deposto, após tentar implementar uma cultura de transparência total em sua companhia. Ele acreditava que, ao expor todas as decisões da empresa, incluindo erros e falhas, ganharia a confiança dos funcionários e do público. No entanto, essa abordagem foi explorada por concorrentes e pela mídia, que distorceram as informações para criar uma narrativa de fracasso. O CEO, guiado por sua visão idealista, subestimou a natureza predatória do mercado. Ele foi substituído por alguém mais pragmático, que sabia equilibrar transparência com proteção estratégica. Maquiavel diria: aquele que tenta ser bom com todos, acaba sendo bom para ninguém, inclusive para si mesmo. A lição das startups. No mundo das startups, vemos esse padrão se repetir. Empreendedores com ideias brilhantes muitas vezes caem porque confiam demais em parceiros, investidores ou até mesmo em sua própria equipe. Um caso famoso é o de uma startup de tecnologia em 2020, onde o fundador, movido por uma visão ética, recusou-se a adotar práticas agressivas de mercado, como campanhas de marketing enganosas ou parcerias duvidosas. Sua empresa faliu, enquanto concorrentes menos escrupulosos prosperaram. Aqui, a lição de Maquiavel é clara. A bondade sem estratégia é um luxo que poucos podem pagar. A moralidade como espada de dois gumes. Maquiavel, com sua visão aguçada da natureza humana, não via a moralidade como algo a ser descartado, mas como uma ferramenta que precisa ser manejada com precisão. Ele sabia que, em um mundo onde a ambição e o egoísmo muitas vezes ditam as regras, a bondade pura pode ser uma fraqueza explorada por aqueles que não compartilham dos mesmos valores. Em O Príncipe, ele alerta: aquele que abandona o que é feito pelo que deveria ser feito aprende mais a sua ruína do que a sua preservação. Essa frase é um convite para refletirmos sobre como nossas intenções nobres podem nos levar a tropeçar, especialmente quando não estamos atentos às intenções dos outros. Pense no cenário de uma negociação comercial. Um empreendedor, movido por princípios éticos, decide oferecer total transparência sobre os custos de seu produto, esperando que isso construa confiança com um potencial parceiro. No entanto, o parceiro, menos escrupuloso, usa essa informação para pressionar por preços mais baixos, sabendo que o empreendedor não tem margem para recuar. Aqui a bondade do empreendedor, sua crença na honestidade como a melhor abordagem, tornou-se uma vulnerabilidade. Maquiavel nos diria que a transparência, embora admirável, deve ser dosada com cautela, reservada para aqueles que provaram merecer tal confiança. Um exemplo histórico: a queda de Thomas More. Voltemos ao passado para outro exemplo marcante. Thomas More, o chanceler de Henrique VIII na Inglaterra do século XVI. More era um homem de princípios inabaláveis, um humanista que defendia a justiça e a moral cristã. Quando Henrique VIII decidiu anular seu casamento com Catarina de Aragão, More recusou-se a apoiar a decisão, mantendo sua consciência intacta. Essa escolha, porém, custou-lhe a vida. Ele foi executado por traição, vítima de um sistema político onde a lealdade ao rei superava qualquer ideal moral. Maquiavel, analisando o caso, provavelmente apontaria que More falhou em adaptar sua virtude ao contexto político brutal da corte inglesa. Sua bondade o tornou um alvo, e sua recusa em jogar o jogo do poder selou seu destino. Um caso moderno. O influenciador cancelado agora traga essa lição para o século XXI. Em 2022, um influenciador digital, com milhões de seguidores, decidiu abordar publicamente uma polêmica em que estava envolvido. Em vez de contratar uma equipe de relações públicas ou calibrar sua resposta, ele optou por um vídeo ao vivo, onde falou com total sinceridade, admitindo erros e pedindo desculpas. Sua intenção era mostrar autenticidade, mas o resultado foi desastroso. Trechos de suas falas foram tirados de contexto, e a internet, com sua voracidade implacável,
transformou sua confissão em munição para o cancelamento. Ele perdeu patrocínios, seguidores e credibilidade. Maquiavel diria que sua transparência, embora louvável, foi ingênua. Ele subestimou a natureza predatória do tribunal digital. O jogo do poder, onde a bondade encontra limites. Maquiavel não acreditava que o mundo fosse intrinsecamente mau, mas que ele recompensa aqueles que entendem suas regras. Ele escreveu: os homens ofendem mais por medo do que por respeito. Em outras palavras, as pessoas são mais propensas a trair ou manipular quando sentem que podem fazê-lo sem consequências. Isso cria um paradoxo. Para ser bom e proteger seus valores, você precisa, às vezes, inspirar temor, não por crueldade, mas por firmeza. Considere o caso de uma líder comunitária em uma pequena cidade brasileira. Ela dedicava sua vida a ajudar famílias carentes, organizando doações e projetos sociais. Sua bondade era inquestionável, mas ela enfrentava resistência de políticos, locais que viam sua influência como uma ameaça. Quando tentou negociar recursos para sua comunidade, foi manipulada e teve seus projetos sabotados. Sua falha: acreditar que sua bondade seria suficiente para conquistar respeito. Maquiavel a aconselharia a estabelecer limites claros, talvez até a usar sua influência para pressionar os políticos, mostrando que sua bondade não era sinônimo de fraqueza. O poder nas redes sociais. Esse princípio é ainda mais evidente. Plataformas como o Chase são campos de batalha onde a reputação é construída e destruída em minutos. Um usuário que tenta manter uma postura exclusivamente positiva, evitando conflitos ou críticas, muitas vezes acaba sendo ignorado ou explorado. Por outro lado, aqueles que combinam autenticidade com estratégia, como responder críticas com humor afiado ou manter uma postura firme diante de ataques, tendem a prosperar. Maquiavel nos ensina que, para sobreviver nesse ambiente, precisamos ser mais do que bons. Precisamos ser estratégicos. Um exemplo prático. Em 2024, uma marca de cosméticos enfrentou uma crise quando um influenciador acusou seus produtos de serem ineficazes. Em vez de ignorar ou responder com desculpas, a empresa lançou uma campanha inteligente, convidando o influenciador para testar os produtos em um laboratório ao vivo, transmitido online. A jogada neutralizou a crítica e transformou a narrativa em uma demonstração de confiança. Essa abordagem maquiavélica, usar a crítica como oportunidade, é um exemplo de como a bondade, neste caso, a transparência, pode ser poderosa quando combinada com astúcia. Como navegar o mundo frio. Conselhos de Maquiavel. Maquiavel não nos pede para sermos cruéis ou imorais, mas para sermos sábios. Aqui estão algumas lições práticas inspiradas em O Príncipe, que podem nos ajudar a navegar o mundo frio sem nos tornarmos alvos. Seja um leão e uma raposa. Maquiavel escreveu que um governante deve ser como um leão, para impor respeito, e como uma raposa, para evitar armadilhas. No contexto moderno, isso significa combinar força com astúcia. Por exemplo, no ambiente corporativo, seja firme ao defender seus interesses, mas também aprenda a ler as intenções dos outros. Se um colega tenta minar seu trabalho, não reaja apenas com indignação moral. Isso é ser apenas um leão. Use a inteligência de uma raposa. Documente tudo. Construa alianças e neutralize a ameaça sem perder a compostura. Um exemplo prático. Em 2023, uma gerente de projeto em uma empresa de marketing enfrentou um colega que constantemente tomava crédito por suas ideias. Em vez de confrontá-lo diretamente, ela começou a compartilhar suas ideias em e-mails com cópia para a equipe, garantindo que seu trabalho fosse reconhecido. Ela foi uma raposa, astuta, mas nunca cruel. 2. Controle a narrativa. Maquiavel entendia que a percepção é mais poderosa que a realidade. Ele escreveu: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem tocar. No mundo de hoje, isso é mais verdadeiro do que nunca. Controle como você é percebido. Nas redes sociais, por exemplo, evite expor vulnerabilidades desnecessárias. Compartilhe suas vitórias, mas com cuidado para não parecer arrogante. Se você é um líder, projete confiança mesmo quando estiver inseguro. Um caso ilustrativo. Durante as eleições de 2020 nos Estados Unidos, candidatos que dominaram a narrativa nas redes sociais, com mensagens claras e imagens cuidadosamente construídas, tiveram mais sucesso do que aqueles que confiaram apenas em seus méritos. Maquiavel aprovaria. 3. Escolha suas batalhas.
Nem toda injustiça merece uma resposta. Maquiavel aconselhava que um governante deve evitar conflitos desnecessários, pois eles desgastam sua força. No dia a dia, isso significa não reagir a todas as provocações ou críticas. Em um ambiente de trabalho tóxico, por exemplo, nem todo comentário sarcástico precisa de uma réplica. Foque nas batalhas que realmente importam, aquelas que afetam seus objetivos de longo prazo. Um exemplo histórico, Abraham Lincoln, embora guiado por princípios morais, era um mestre em escolher suas batalhas. Durante a Guerra Civil Americana, ele ignorou críticas pessoais e focou em unir o país. Sua habilidade de priorizar o que importava o tornou um líder eficaz, mesmo em um mundo frio. 4. Prepare-se para o pior. Maquiavel acreditava que a fortuna, o acaso, desempenha um grande papel na vida, mas que um homem sábio pode se preparar para ela. Ele comparava a fortuna a um rio que pode causar destruição se não for controlado por diques. No mundo moderno, isso significa antecipar traições, falhas e crises. Mantenha reservas financeiras. Documente acordos importantes e nunca confie cegamente, mesmo em pessoas próximas. Um exemplo atual. Durante a pandemia de 2020, empresas que haviam se preparado para crises econômicas, com reservas de caixa e planos de contingência, sobreviveram melhor do que aquelas que confiaram na estabilidade do mercado. A preparação, como Maquiavel ensina, é a melhor defesa contra um mundo imprevisível. 5. Seja bom, mas não ingênuo. Finalmente, Maquiavel não nos pede para abandonar a moralidade, mas para usá-la com inteligência. Ser bom não significa ser ingênuo. Você pode ser ético, ajudar os outros e agir com integridade, mas sempre com os olhos abertos. Antes de confiar, pergunte-se: o que essa pessoa ganha com isso? Antes de perdoar, avalie: isso me deixa vulnerável? A bondade estratégica é aquela que protege tanto você quanto os outros. Um exemplo inspirador: Nelson Mandela, embora movido por uma visão moral de igualdade, usou táticas maquiavélicas para negociar o fim do apartheid na África do Sul. Ele foi amado, mas também temido. Foi ético, mas nunca ingênuo. Sua habilidade de equilibrar virtude e pragmatismo mudou a história. Conselhos práticos para sobreviver ao mundo. Frio Maquiavel não nos deixa apenas com advertências. Ele nos oferece ferramentas para prosperar. Aqui estão mais conselhos práticos, inspirados em sua filosofia, para equilibrar moralidade e sobrevivência em um mundo que nem sempre valoriza a bondade. 6. Construa alianças estratégicas. Maquiavel sabia que nenhum governante sobrevive sozinho. Ele escreveu: um príncipe prudente deve escolher homens sábios e dar-lhes liberdade para dizer a verdade. No mundo moderno, isso significa cercar-se de pessoas confiáveis, mas também úteis. No trabalho, por exemplo, identifique colegas que compartilham seus valores, mas que também têm influência ou habilidades complementares. Essas alianças são sua rede de proteção contra traições ou manipulações. Exemplo: em 2019, uma startup de tecnologia evitou a falência ao formar uma aliança com uma empresa maior. O fundador, inicialmente relutante por questões éticas, percebeu que recusar a parceria seria sua ruína. Ele negociou termos que protegiam sua visão, mas garantiam a sobrevivência da empresa. Maquiavel aprovaria essa combinação de pragmatismo e princípio. 7. Aprenda a dizer não há. Bondade muitas vezes nos leva a dizer sim, quando deveríamos dizer não. Maquiavel nos lembra que a generosidade deve ter limites, ou ela se torna uma fraqueza. No ambiente de trabalho, por exemplo, aceitar todas as tarefas extras pode parecer nobre, mas leva ao esgotamento e à perda de respeito. Dizer não com firmeza, mas com diplomacia, é uma forma de proteger sua energia e sua posição. Exemplo: uma freelancer brasileira, em 2023, percebeu que estava sendo sobrecarregada por clientes que exigiam revisões constantes sem pagamento adicional. Inspirada por conselhos de colegas, ela começou a estabelecer contratos claros e a recusar demandas injustas. Sua reputação não apenas sobreviveu, mas cresceu, pois os clientes passaram a valorizar seu tempo. 8. Cultive a imagem de força. Maquiavel enfatizava a importância da aparência. Os homens em geral julgam mais pela aparência do que pela realidade. No mundo de hoje, isso significa projetar confiança e competência, mesmo quando você não se sente assim. No LinkedIn, por exemplo, um perfil bem construído, com publicações que destacam suas conquistas, pode abrir portas que a humildade sozinha não abriria. Exemplo histórico:
Cleópatra, a rainha do Egito, era mestra em cultivar uma imagem de poder. Ela usava sua inteligência, charme e apresentações teatrais para negociar com Roma, garantindo a sobrevivência de seu reino. Sua marca pessoal era tão forte que até hoje é lembrada como uma das maiores estrategistas da história. 9. Esteja preparado para sacrificar a popularidade. Maquiavel acreditava que ser amado é desejável, mas ser temido é mais seguro. Isso não significa ser cruel, mas estar disposto a tomar decisões difíceis, mesmo que impopulares. Um líder que tenta agradar a todos acaba perdendo o respeito. No ambiente corporativo, isso pode significar demitir um funcionário problemático, mesmo que ele seja querido pela equipe. Exemplo: em 2021, o CEO de uma empresa de tecnologia tomou a decisão impopular de reduzir a equipe para salvar a companhia da falência. Embora tenha enfrentado críticas, a empresa sobreviveu e anos depois, os funcionários reconheceram que a decisão foi necessária. Maquiavel diria que ele escolheu ser temido no curto prazo para ser respeitado no longo prazo. 10. Mantenha a ética, mas com flexibilidade. Por fim, Maquiavel não nos pede para abandonar nossos valores, mas para adaptá-los às circunstâncias. Ser ético não significa ser inflexível. Em situações onde a bondade pode ser explorada, ajuste sua abordagem. Por exemplo, se você trabalha em um ambiente competitivo, seja generoso com aqueles que merecem, mas firme com aqueles que tentam manipulá-lo. Exemplo: durante as negociações de paz, na Irlanda do Norte nos anos 1990, líderes como Tony Blair e Bertie Ahern combinaram princípios éticos com pragmatismo. Eles fizeram concessões difíceis, mas mantiveram o objetivo maior da paz. Essa flexibilidade ética é um exemplo de como ser bom sem ser ingênuo. Reflexões finais. A sabedoria de Maquiavel no século XXI. Viver em um mundo frio não significa abandonar a bondade, mas sim aprender a protegê-la. Maquiavel, com sua visão crua e realista, nos oferece um mapa para navegar esse terreno traiçoeiro. Ele nos ensina que a moralidade sem estratégia é como uma vela acesa em uma tempestade, bela mas vulnerável. Ao combinar virtude com astúcia, podemos não apenas sobreviver, mas prosperar. Olhe ao seu redor. No trabalho, nas redes sociais, nas relações pessoais, você verá o mundo frio descrito por Maquiavel. É um mundo onde a confiança é testada, onde a bondade é explorada e onde o poder muitas vezes fala mais alto que a justiça. Mas é também um mundo onde a sabedoria pode transformar a bondade em uma força, não em uma fraqueza. Então, o que você acha? Como você equilibra ser bom com ser estratégico no seu dia a dia? Deixe seu comentário abaixo com suas reflexões ou experiências. Queremos saber como você navega esse mundo frio. E se este vídeo te fez repensar suas escolhas, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos que desafiam sua visão de mundo. Até a próxima!